de hardware PC, né? Que faz parte do que? O suporte, né? Você aprende suporte. A gente fala suporte é você aprender a fazer o suporte à montagem, não é isso? A manutenção, a instalação e também a configuração. Então isso envolve o que? A parte física, que a gente chama de hardware, o hardware, ou também a parte de software, né? Então você aprende no hardware a parte de manutenção preventiva e manutenção o quê? Corretiva. Esses dois tipos de manutenção, aqui previne os defeitos, não é isso? Vamos dar um exemplo aí, cada um de vocês tem uma placa-mãe na bancada, correto? Então essa aqui é a nossa placa-mãe, né? Onde vai ser instalado ali, ser conectado vários periféricos e diversos dispositivos nela, né? Então ela é um dispositivo de entrada e saída de informação. Então a gente divide aqui a parte de montagem, manutenção, instalação e configuração em hardware e software, né? O hardware a gente consegue ali fazer a manutenção preventiva e quando o erro já acontece, ela vai ser o quê? Vamos supor, poeira na placa-mãe. A gente pode ter aqui poeiras agarradas entre os periféricos, né? Oxidação, zinabre. Então o primeiro item que a gente fala durante o curso de hardware, para você fazer aí uma manutenção correta, adequada, com as ferramentas, né? Antes de você meter a mão, né? Vou falar a linguagem popular, antes de você meter a mão e mexer nela, você tem que fazer a primeira coisa, você vai colocar isso como regra, a inspeção visual. Grava isso, você tem que fazer o quê? Inspeção visual. Quer dizer, você vai pegar essa placa de forma correta, vamos supor aqui, a gente vai falar também sobre eletricidade estática, porque o nosso corpo ele gera energia. Então, por exemplo, eu estou pegando aqui a placa pelas bordas, essa é a forma correta de eu pegar ela. Se uma placa você comprou nova, ela está em funcionamento, né, claro, você vai testar ela, né, para saber se ela está estável. Mas o certo é você sempre pegar o quê? Pelas bordas e com a proteção. A gente usa aqui também o quê? As luvas, né? Então vai ter aulas aí com as placas em funcionamento que vocês vão utilizar essa luva aqui, ó, que é a luva anti-estática, tá? Aqui, ó, esse tipo de luva aqui, ó. Luvas anti-estáticas. Ok? Também tem outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês que é a pulseira anti-estática. Caso você não queira usar uma pulseira, né, ela tem uma garrinha aqui, aí você vai movimentando ela, mas às vezes o fio dela é curto, né? E acaba te atrapalhando em algumas situações. Aí você utiliza a luva, ferramenta utilitária aí para nossa área, né? Que é a luva estática. Vocês vão utilizar bastante ela, tá bom? Então vamos lá. Então, como eu falei, então a placa-mãe, quando ela tem a manutenção preventiva, é para você prevenir os futuros defeitos, tá? Então você tem que fazer essa inspeção visual, primeiramente, para saber se ela tem o que. Aí você vai olhar para a tua placa, para ver se ela tem poeira. Por exemplo, poeira agarrada. Pode ter poeira. Eu peguei muito problema assim, ó. Poeira agarrada entre o soquete aqui, ó, do processador. E o que acontece com a poeira? A poeira, ela entrando aqui, ó, por baixo do circuito e vira às vezes uma umidade, né? Com o tempo, tá calor, aí tá frio, não é isso? Vai virando uma umidade, essa poeira vai agarrando no circuito eletrônico. E aqui no circuito eletrônico a gente tem passagem de informações. Então, quando ela agarra, ela pode dar um curto, né, elétrico ali no barramento de comunicação da placa-mãe. Por isso que a gente tem que olhar para ver se tem o quê? Alguma poeira atrapalhando esse funcionamento da placa-mãe. Outra coisa que tem que ser observado, você tem que olhar também, ó, tá vendo esses componentes aqui, ó, capacitores, ó. Capacitores, algumas placas aí você vai ver vários capacitores eletrolíticos, capacitores japoneses, que são esses mais rígidos aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tem que olhar se ele está estofado. Por exemplo, tá aqui retinho. Ó, um aqui já está mais estofado. Estourado, vazando. Sempre tem que fazer inspeção visual, tá? Dá uma olhada, por exemplo, na sua. Vou perguntar de novo, qual o primeiro item antes da gente colocar para mexer aí um computador, a gente abrir ele, né? Você vai ter que, por exemplo, o cara te entrega uma máquina, ele te entrega um computador assim e fala assim, não está ligando nada. Qual é o primeiro item que vocês têm que fazer antes de meter a mão e mexer?
uma inspeção visual. Tem que olhar. Porque ele pode já ter alguém que já tenha mexido naquela máquina, né? E a gente vai ter que aprender aqui durante o curso a realizar uma OS, que é abrir um chamado, uma ordem de serviço. A gente vai documentar tudo que a pessoa está deixando com você. Você tem que fazer a documentação sobre isso, tá? Então vocês vão aprender aqui o que é certo, o que é correto. Aí basta você seguir os nossos ensinamentos para você fazer um serviço bom, né? Ou de excelência, né? Ótimo, para você estar ali sempre com os clientes voltando para você, tá bom? Vamos lá, deixa eu falar aqui um pouquinho das vantagens do nosso objetivo do curso daqui, ó. Das vantagens de você ter um computador desktop, né? Hoje tem uma parte aí de computadores que também é o que? Ó, notebooks, né? Então você vai ver que tem empresas que investem também, né, nesse camarada aqui. Só que há uma diferença, né, entre o desktop e o notebook. A forma de processamento, ele tem um processador, uma placa-mãe e uma memória, tá? Mas a arquitetura, né, de funcionamento, vamos supor, de peças, né, de encaixe, né, de padronização é totalmente diferente, né? Então, por exemplo, no notebook você não tem uma padronização como a gente tem no desktop. Então o desktop ele se torna mais fácil o conserto, a reposição de peças. Deu para entender isso? Você encontra com o que? Mais facilidade peças para quem? Para o desktop. Você pode encontrar online ou pode encontrar também em lojas o quê? Físicas. Aqui no Promoinfo, né? Tem várias lojas aí distribuídas no edifício central. Então, por exemplo, aqui o notebook já é uma coisa mais diferenciada. Vamos supor, esse netbook aqui é da HP. Então, por exemplo, vou abrir ele aqui. Até a forma de abrir tem que ter um cuidado maior, né, com a ferramenta adequada. Então, por exemplo, aqui eu utilizei uma espátula para poder abrir essa carcaça aqui do teclado. Tá? E aqui dentro a gente tem a placa-mãe dele, que é uma forma somente para esse tipo aqui de notebook. Se eu pegar essa placa-mãe desse formato e colocar ela num Acer, num Dell, ela não vai o quê? Funcionar, ela não vai caber, né? Porque ela só é fabricada para esse estilo aqui, para esse tipo de netbook, que é um HP. Ela tem um modelo, tem uma marca, né? Então, quer dizer, ela não tem uma padronização, não posso jogar essa placa em outros o quê? Notebook. Tudo bem, cara? Então é só para vocês, por exemplo, entenderem que isso aqui não tem uma padronização igual o que? O desktop. Não tem essa padronização, tá? A manutenção do desktop é bem mais fácil. Então tá um dos itens ali das vantagens de você ter um computador desktop. É fácil o quê? Manutenção, tá? Vou passar aqui para vocês verem, depois de passar aí. Então, o objetivo do nosso curso, né, é você aprender na prática a realizar isso. Manutenção preventiva, corretiva, fazer a montagem, a manutenção, instalação e configuração. Então a gente vai lidar também com a parte de software, né, que é a parte sistêmica. Então cada um de vocês aí tem um sistema operacional já em funcionamento, não é isso? Então o que a gente vai ter que entender? Que os problemas do computador, vamos olhar para cá. Isso aqui é um diagrama de análise de defeitos, tá? Então, vamos lá. Primeira regra. Eu tinha falado para você. Antes de mexer é a inspeção visual. Porque você vai meter a mão sem saber, né, o que tem de problema lá. Então, outra coisa que eu falo para vocês, a gente, no presencial, né, a gente tem uma diferença do online, né? Não desmerecendo quem aprende online, tá? Pelo amor de Deus. Mas tem uma diferença, porque às vezes o cara no online, ele tem todo aquele conhecimento, né? Ele adquire o conhecimento, ele está vendo, né? Ele está lendo, está vendo os vídeos, né? Mas tem uma diferença. E agora, como é que eu vou fazer isso acontecer? Como é que eu vou colocar aquilo ali para funcionar? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, alguém aqui dirige um carro? Vamos supor, você... Qual é o teu nome? José. O José assistiu bastante aulas teóricas, não foi? Antes de dirigir o carro, não foi? Porque lá no curso que você fez para a direção, você teve que assistir várias aulas que? Teóricas, não é isso? Beleza, aí você assistiu às aulas teóricas, entendeu parte de placa, de como ultrapassar de forma correta, né?
faixa de pedestre, não é isso? Tem toda ali o quê? Uma disciplina, né? Para rolar, né? Para você cumprir. Mas quando você foi lá para a prática, você sentiu aquela diferença. Cara, e agora? Eu vi aquela teoria. Mas e agora? Como é que eu vou fazer aquele carro funcionar? Como é que eu vou dominar aquele equipamento ali? Porque a primeira coisa que você vai falar que sim ou não, vamos lá. A primeira coisa que você vai lidar ali não é nem com o teu conhecimento, é como você vai lidar com as tuas emoções. É verdade ou não? Sim. Então, o presencial é essa diferença. Você vai aqui ser orientado por uma pessoa, como você foi lá no curso de direção, né? Uma pessoa chegou lá e falou, ó, cara, você calma, relaxa, entra no carro, vai lá, ajeita o banco, ajeita os retrovisores, não é isso? Sim. Você vai se sentir o que mais? Tranquilo. Sim. Aí as tuas emoções já começam o quê? Ficar menos ansioso, né? Sim. Mas isso vai virando o quê? Um hábito, né? Uma primeira vez, todos nós passamos por isso. Você vai virar o quê? Ficar ansioso, nervoso, a perna às vezes treme para passar ali a marcha, né? Botar a embreagem, não é isso? Apertar um freio. Exatamente. Então, essa é a diferença. Está dando para entender que é diferente o presencial quando você é orientado por uma pessoa que já tem uma certa experiência, né, de mercado e vai te passar a situação para você fazer de forma correta, dominar aquele equipamento, não é isso? Então você dirige aquele carro na prática, aí você vai ter que passar a embreagem, passar as marchas, não é isso? Aí você começa, marcha 1, foi para marcha 2, aí vai desenvolvendo o quê? Com o tempo. Vai virando o quê? Um hábito, não é isso? Aí até você sentir o quê? Seguro naquilo que está o quê? Fazendo, não é isso? Aí você vai sentir o quê? Mais seguro para fazer, não é isso? Então, mais confiante. Então vamos lá. Adianta eu só ter o conhecimento? Só eu ter esse conhecimento? Vamos supor, ele tem um conhecimento teórico. Mas bota ele para fazer. Não é totalmente diferente? Não é, Bernardo? Bernardo estava conversando ali exatamente sobre isso, né? Uhum. Eu tenho todo o conhecimento. Cara, eu sei montar computador? Sei, teoricamente, na mente. Mas na prática é totalmente o quê? Diferente. Você vai lidar primeiramente com as suas emoções, entendeu? Então, pessoal, aqui a gente vai falar assim, a gente vai ter que passar aqui, a gente tem um plano de ensino a cumprir. São 54 horas a carga horária de vocês, tá? Duração aproximada de 3 meses.